seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você pode declarar: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos acompanhando em casa. Vocês estão vendo aqui um formato um pouco diferente hoje da nossa escola bíblica. Nós estamos hoje numa roda com alguns professores da escola bíblica, que está sendo online. E aqui eu tenho, nesse momento, conosco a irmã Dalva Rodrigues, a irmã Verônica e o irmão Benilton. Então, nós estamos iniciando um momento de estudo em que alguns professores trarão contribuições valiosíssimas para temas bíblicos, estudos da Bíblia, mas também nós vamos contextualizar esses estudos com questões atuais, né? Então, nós queremos dar boas-vindas a você, irmãos que estão em casa, e vamos passar a palavra aos irmãos para dar uma palavra inicial, né, aos nossos queridos professores. A irmã Dalva, depois Verônica e depois o Benilton. Irmã Dalva. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com o povo de Deus. Amém? Boa noite, a graça e a paz. É uma alegria poder estar aqui para aprender um pouco mais nessa noite sobre o que o Senhor tem para nos falar. Amém, a graça e a paz. Quero saudar os nossos amados irmãos que estão aí no aconchego dos seus lares. Saudar também a todos que estejam em qualquer canto dessa ilha maravilhosa. Saudar também aqueles amigos que porventura tenham acessado esse link através das nossas redes sociais. Dizer que o Senhor, Ele ama você, Ele derramou a sua vida por você e Ele tem um projeto todo especial na sua vida. Também agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui ao lado dessas mulheres valorosas, essas mulheres de Deus, mulheres de oração, a quem eu tenho muito orgulho de fazer parte e aprender com essas mulheres de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Paulo ensina, Deus, na tua palavra, que aquele que ensina esmere-se no fazê-lo.
e que o Senhor nos ensine a cada dia a ter esmero ao ensinar a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nessa noite nós pedimos a capacitação do Espírito Santo para cada um de nós, que não venhamos falar de nós mesmos, mas que o Senhor fale por nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, porque toda a nossa capacidade vem do Senhor. Deus, aos nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando, que o Senhor também possa fazê-los entender tudo aquilo que nós iremos falar, que eles possam compreender tudo aquilo que nós vamos estudar, porque os dons foram distribuídos na igreja para que ela possa ser edificada. Muito obrigada, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, no santo, eterno e doce nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos numa semana que para nós cristãos ela é muito significativa, por vários aspectos. Tem alguns cristãos, no caso os católicos, que por tradição denominam essa semana como de Semana Santa. E ela tem um significado importante para nós, porque nós celebramos a Páscoa. Domingo, o próximo domingo vai ser domingo de Páscoa. E assim nós vamos iniciar fazendo algumas perguntas para você que está nos acompanhando, e os professores também vão nos ajudar. Você sabe biblicamente onde tudo começou? Como tudo começou? E por que ela é tão significativa para nós? Por que a Páscoa ela é tão significativa para nós cristãos? Porque precisamos celebrá-la com muita alegria e gratidão. Você tem esse entendimento no seu coração, na sua alma, sobre a importância da celebração da Páscoa para mim, para você, para a sua família, para a igreja do Senhor? Pois é, hoje nós vamos tratar do seguinte tema: uma noite para ser lembrada. E aí a gente vai pensar em um dos textos dos evangelhos, lá em Lucas, capítulo 22, verso 15, quando Jesus diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E aqui o contexto é o contexto da ceia. Jesus está com seus discípulos à mesa, celebrando a Páscoa, que era uma festa importantíssima para os judeus. E nesse momento de celebração, Jesus fala aos seus discípulos que ia acontecer um momento de sofrimento na vida dele. E nesse momento ele está celebrando a Páscoa. Mas a gente também pode voltar, nos reportarmos um pouco atrás, lá no Antigo Testamento. E aí nós vamos chegar em Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12, se você já leu a história, depois você pode reler em casa, traz a narrativa da celebração da primeira Páscoa. E nessa narrativa a gente também vai ver que ali vai acontecer o quê? A 10ª praga, que Deus diz, manda Moisés e Arão falar a Faraó que aconteceria a 10ª praga e que os primogênitos seriam atingidos, filhos dos egípcios. E ele dá orientações de como é que os judeus deveriam celebrar essa primeira Páscoa. E na mesa da primeira Páscoa havia 3 elementos. Se você pegar lá depois e ler com muita calma, você vai ver que Deus é tremendo. E os irmãos podem, pensar nisso também. O quanto Deus é tremendo, e eu acho isso muito interessante, quando você vai de Gênesis a Apocalipse, você vê um Deus extremamente organizado, as coisas dele não são feitas de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Então ele dá todas as orientações a Moisés e Arão, como é que deveria ser feito para os israelitas saírem do Egito, serem libertos. O que antecederia? E ele diz que deveriam ter 3 elementos: cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. E é sobre esses 3 elementos que hoje nós vamos conversar e entender o que esses 3 elementos eles têm de importante para nós compreendermos que naquele momento eles apontavam para entendermos sobre a figura do Messias, a figura de Jesus no Novo Testamento e a figura de Jesus na Páscoa. E aí, eu queria passar para os professores
como esses 3 elementos e seus significados podem ser analisados à luz da Bíblia. O que eles podem nos ensinar? No caso, o cordeiro. O que esse primeiro elemento ele pode nos ensinar e que análise a gente pode fazer? Aí a irmã Dalva poderia estar começando e depois os irmãos estarem complementando. Aonde começou a Páscoa? A pergunta da irmã Solange. A Páscoa começou no Egito. E os elementos que o Senhor ordenou para Moisés, e o primeiro item que nós vamos falar é sobre o cordeiro. O cordeiro, quando Deus deu a ordem para Moisés, o Senhor disse para ele escolher um cordeiro novo, macho, para cada família israelita. E o cordeiro seria sacrificado. E este cordeiro, quando Deus pediu para Moisés instituir a Páscoa no Egito, é porque o cordeiro sem defeito, sem mácula, assim que o Senhor falou para Moisés, apontando para o nosso cordeiro pascual, que tira, sem defeito, que seria Jesus. Começou no Antigo Testamento, aponta para o nosso cordeiro que nos libertou. Quando nós nos reportamos para o Cordeiro de Deus, naquele período em que o povo era escravo do Egito, Jesus, como Deus, ele é detalhista. Então, ele teve uma preocupação muito grande. Como escolher esse cordeiro? Que cordeiro era esse? Era um cordeiro sem mácula, sem mancha e sem defeito. E quando nós lemos sobre isso, a gente nos reporta a um cordeiro que tirou o pecado do mundo, que é Jesus. E a gente se detém na leitura e começa a observar que o povo teve que receber ordenanças de Deus para fazer essa divisão. Até no assado do cordeiro havia uma divisão, para que ele não sobrasse, para que não houvesse estragos, para que aquele cordeiro não fosse imolado de qualquer forma. Ele teria que ser fiscalizado primeiro, observado primeiro, derramamento de sangue, para que fosse passado na casa daquele povo que estava cativo no Egito. Então, quando ele foi passado, o sangue foi derramado com esse propósito, de purificar as casas, para que elas fossem marcadas, para que o espírito da morte não alcançasse aquelas casas. E passou, o espírito de morte passou, mas onde havia espergido o sangue daquele cordeiro escolhido, ele foi a marca que Deus colocou na casa do povo de Israel. E essa marca é fundamental, porque foi o derramamento do sangue do cordeiro. E esse cordeiro, quem era? Um cordeiro puro, imáculo. Então, toda essa história, ela vem no decorrer da Bíblia, ela vem citando desde o início da história, ela vem citando até chegar no Cordeiro de Deus que salvou, que livrou dos nossos pecados. Então, é interessante estudar, é interessante que nós conhecemos a palavra, que ela vem trazer luz, a luz que vem esclarecer o Evangelho. Por que do Cordeiro? Por que o Cordeiro? Por que o sangue derramado e por que ele tão puro? Nós vamos agora escutar o irmão Benilton. Amém. Queridos, a gente fica muito satisfeito, a gente se alegra demasiado, pois estamos trazendo um tema que é tão rico, ele é tão sublime, que é tão significativo, a Páscoa. E quando a gente fala em Páscoa, a gente tem que nos alegrar profundamente. E de fato nos alegramos, nós cristãos nos alegramos. Mas ao mesmo tempo, hoje a gente sente um pouco de tristeza de ver o mundo tentando deturpar o sentido real, sentido verdadeiro da Páscoa. Porque o mundo tenta roubar a cena de Jesus. No lugar do cordeiro, o mundo tenta colocar um coelhinho, E nós sabemos que a Páscoa representa
como nós estamos falando, o primeiro elemento é um cordeiro que não é qualquer cordeiro, mas é um cordeiro santo, é um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro, se vocês analisarem lá na palavra, quando diz que ele deveria ser escolhido e ficar sendo observado por 3 dias, para que verificasse que nele não havia defeito naquele cordeiro. E esse cordeiro, se nós fizermos analogia com Jesus, mais tarde, o cordeiro real, vivo, ele veio, ele passou 3 anos sendo observado para todos os lados que ele ia, os seus passos eram observados para ver se ele não tinha pecado. E no momento em que esse cordeiro, ele estava prestes a ser morto, o governador de Roma viu que naquele homem não tinha pecado. Ele disse: não vejo crime algum nesse homem. Tremendo, esse era o Cordeiro Santo de Deus que nós estamos falando nesse primeiro elemento. João Batista, quando encontrou com ele lá no Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, Páscoa é isso. Páscoa é um plano de redenção. Quando nós nos referimos à Páscoa, nós temos que trazer a lembrança que nós éramos escravos, que nós éramos outrora, estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos. Então a Páscoa significa a mensagem de salvação, uma mensagem de redenção. E nós não podemos esquecer que o Cordeiro se chama Jesus de Nazaré. Não há outro, somente Ele. Este que é santo, sem manchas, não teve pecado algum. E Ele foi feito, Ele veio, foi imolado por amor a mim, a você, a todos nós. É muito interessante a tua fala, Benilton, quando tu falas dos 3 anos, dos 3 dias que ele precisava ser observado para se detectar se ele não tinha defeito algum. E outra coisa que eu achei bem interessante, depois Vera vai falar também, que ela pediu a fala, né? É quando tu falas a questão de que o Messias, e aí a gente vê que o Cordeiro apontava para um Messias submisso, que se submeteu até o final à missão que ele tinha que executar aqui na terra. Então o Cordeiro submisso, ele se submeteu até o final. E quando ele chegava diante das autoridades, quando ele chegou diante das autoridades religiosas, e a Bíblia fala isso lá em Mateus capítulo 26, que quando ele era questionado o porquê, a Bíblia diz que ele ficava em silêncio, como um cordeiro. Como Isaías fala no capítulo 53, que como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Então é muito interessante a gente fazer essa reflexão, quando nós nos aproximamos da Páscoa, de que o verdadeiro sentido da Páscoa é que existe um Deus Todo-Poderoso que teve misericórdia de nós e de forma graciosa nos deu um plano de salvação e enviou o seu Filho, o Cordeiro submisso, para que fôssemos salvos. Vera primeiro. Qual foi a determinação de Deus? Se esse cordeiro for muito grande e a família for muito pequena, o cordeiro que vocês escolheram, que vocês observaram durante esses 3 dias, vocês vão unir as famílias e juntos vocês vão comer, vão queimar a parte que tem que queimar. Vocês vão ler lá em Levítico, vocês vão encontrar a explicação dessa questão da partilha, e as famílias viravam de costa como uma forma de divisão de família, mas eles teriam que comer em comunhão. Então ficou determinado, a família tinha que caminhar em comunhão, assim como saíram do Egito. Comer, e se ficasse o resto, eles teriam que comer com o cajado na mão, colocar a sua túnica, ou seja, se organizar para a grande viagem que seria a libertação do povo do Egito. E Deus, ele determinou da forma mais bonita possível. O povo se manteve unido. Não sei se na Bíblia não existe que houve alguém que desistiu dessa viagem, mas imagino que todo mundo estava com o prazer de sair desse cativeiro e se tornar liberto e caminhar, mesmo caminhando no deserto, mas era um processo de libertação. E era um processo de libertação por Deus. E foi um derramamento do sangue do Cordeiro para que tudo isso começasse,
Para que a libertação acontecesse, o cordeiro teve que ser imolado, ele teve que ser aspergido sangue, da mesma forma que foi com Jesus. Nós somos hoje libertos do pecado, porque Jesus derramou o sangue dele naquele madeiro, e ele derramou tal qual o cordeiro, ele sendo o cordeiro de Deus, e hoje nós somos livres do pecado, porque ele foi considerado cordeiro e é considerado cordeiro nesta Páscoa. É muito interessante que a gente observe o verdadeiro valor, a verdadeira importância do que é verdadeiramente a Páscoa. É muito interessante. Eu queria pegar um gancho que a Solange falou no início, eu achei extremamente interessante e queria trazer ênfase aqui agora. Ela falou que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, não é verdade? Deus, Ele faz as coisas, não é sem propósito, mas Ele tem um propósito. E já que nós estamos falando desse elemento que é o cordeiro, eu queria dizer para vocês que, por ocasião da Páscoa, foi o próprio Deus que disse que deveria ser morto um cordeiro. E eu me pergunto, por que não poderia ser um boi, um porco? Por que não poderia ser um outro animal? Vocês já pararam para analisar? Mas ele disse que seria um cordeiro. E se nós quisermos lembrar, mais na frente, ele mandou o seu próprio filho para ser esse cordeiro, para ser morto, né? Então isso é algo incrível, algo interessante. E tudo que Deus faz, ele tem um sentido, tem uma simbologia, ele não faz à toa. Então, o elemento cordeiro representa muito para nós, para todos nós que somos cristãos e temos Deus como o Senhor de nossas vidas. Só completando o que o Benilton falou, né? Por que não foi um boi? Porque observamos que um cordeiro, mesmo, um animalzinho, quando ele vai para o matadouro, ele é manso, ele é dócil, né? Apontando para o Messias, como explica o profeta Isaías, que foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Glória a Deus. Então, meus amados, Aleluia. este é o que é o verdadeiro sentido da nossa Páscoa, né? Que nós celebramos, nós nos alegramos porque pela liberdade que nós recebemos, né, de ter o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, que nos purificou. Aquele sangue lá nos umbrais serviu para nossas vidas aqui hoje. E tem outra coisa também, quando João Batista estava no Jordão, ele viu o Senhor Jesus passar, e ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Essa foi a missão de Jesus, tirar o pecado do mundo. E é por isso que nós celebramos a Páscoa, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, né? É o nosso Cordeiro Pascual. A gente vai dar um momento agora, a gente vai ter um louvor, né? Então a gente vai louvar o Senhor nesse momento, e depois a gente retoma com as discussões. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim posso te adorar.
nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Então, nós estamos aqui nessa noite, queridos irmãos e irmãs que estão aí em casa. A gente está meditando um pouco sobre o sentido da Páscoa para nós cristãos. E aí nós estamos fazendo essa reflexão a partir do que aconteceu na primeira Páscoa, quando Deus ordena aos israelitas que celebrassem a primeira Páscoa, e na mesa da primeira Páscoa tinha 3 elementos. Nós já vimos, se você está chegando agora em casa, ligou agora a sua televisão, o seu celular e está acompanhando, a gente primeiro falou sobre o primeiro elemento, que é o Cordeiro. E ele aponta para um Messias submisso. Jesus, o Messias submisso. Agora a gente vai passar para o segundo elemento, que estava também na mesa, né? E o segundo elemento era o pão sem fermento. E nós vamos entender agora o que significava esse segundo elemento que estava à mesa dos israelitas antes deles saírem do Egito. E aí, meus amados professores, Deus ordenou que os israelitas deveriam comer pão sem fermento. O que este elemento apontava para aquilo que o Messias seria? O pão sem fermento. A irmã Dalva quer falar, né? O pão sem fermento, ou pão asmo, ou asmo, significava, apontava para o Messias, para Jesus, que era sem pecado. O pão asmo ou asmo era um pão sem fermento, porque o fermento significa pecado. E apontando para Jesus, o nosso Messias, que não teve pecado, que não, mesmo diante das autoridades, né, vigiando, astutos, procurando pegar Jesus em contradição, mas Jesus não pecou. Tem uma passagem lá em Mateus, capítulo 22 de Mateus, quando os herodianos fizeram uma pergunta para Jesus: é lícito dar a César o tributo? E Jesus respondeu, pediu um denário
e olhou. De quem é a descrição? É de César. Dai a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Então, nosso Messias, o pão sem fermento, aponta o Messias sofredor, submisso, sem pecado. Uma vez que o cordeiro era um cordeiro sem mácula, o pão também deveria ser um pão sem adicionantes. E o que a irmã Dalva colocou em relação ao pecado, para todos os efeitos, a massa seria contaminada se ela fosse adicionada ao fermento. E o fermento representa o pecado. Se você pegar uma pitadinha de fermento, ele faz a diferença no bolo. A mesma coisa é o pecado. O pecado, ele contamina o nosso corpo. Então, o que Deus, nos seus mais íntimos detalhes, ele solicitou ao povo que comesse um pão que fosse praticamente purificado. Mesmo que parecesse não ter sabor aos olhos humanos, mas ele tinha um significado espiritual que era de pureza. Então, Deus estava se preocupando com o povo em saber os detalhes das suas designações. O povo era para obedecer da forma que estava sendo feito. E ficou para a gente estudar até hoje. Hoje, nós sabemos, no contexto geral, que Deus tem uma preocupação muito grande com a nossa mente, nosso corpo ser purificado. E a palavra de Deus diz que só adentrará o reino do céu quem tem a mão limpa e o coração puro. O pecado, ele deixa de ser, o pecado ali, ele representa o fermento. E quando o fermento bate na massa, ele contamina. A mesma coisa é o pecado no nosso corpo. Então, quando ele colocou dessa forma, ele já colocou nesse sentido. O pão tem que ser purificado, o povo vai comer o pão purificado para que não haja contaminação dos seus pecados. Esse é o fator fundamental. Bom, depois dessa rica explanação da irmã Dalva, da irmã Vera, fica até difícil eu acrescentar alguma coisa aqui. Eu só queria dizer que os escribas e fariseus, eles estavam constantemente à espreita de Jesus, procurando uma falha, procurando algo que ele pudesse cometer um deslize, um pecado, para tirar em seu rosto. Da mesma forma, existem muitas pessoas que também estão procurando defeitos em nós para tirar, né? Depois dizer, olha, a irmã Solange, olha a irmã Dalva. E de fato, não queremos jamais nos comparar com Jesus, porque Jesus sim era santo. E como diz, o pão sem fermento, representa o pecado, e Jesus não tinha pecado. Por mais que procurassem, por mais que vasculhassem a vida de Jesus, por mais que existissem pessoas que estavam ali, não porque queriam o Messias, não porque queriam receber as bênçãos dele, não porque queriam receber a vida eterna, mas muitos estavam ali com um único e exclusivo objetivo de ver um defeito, uma falha no cordeiro que não existia e nunca existiu e nunca existirá, porque ele é santo e a sua santidade não permite entrar o pecado. Eu acho muito interessante, sabe, professores, essa questão de a todo instante as autoridades religiosas estarem em busca de um defeito de Jesus. Interessante em que sentido? Porque por mais que eles tentassem enredá-lo em situações, Jesus sempre provava que ele era o Filho de Deus. Amém. Ele sempre provava que ele era o Filho de Deus, que ele era de fato um cordeiro sem mácula, sem pecado. E essa é a representação, como as irmãs falaram, o irmão falou, do fermento no pão, que traz o quê? A ideia de uma coisa contaminada, de algo contaminado, o que Jesus não era. Sim. Jesus era o Filho de Deus e nele não havia pecado. Então eu acho muito interessante, até aquela situação da mulher que foi pega em adultério, como eles criaram toda aquela situação para que Jesus ali, eles não, dessa vez nós vamos pegá-lo, mas Jesus, de forma maravilhosa, exatamente vai e diz, risca ali, né, há várias interpretações, né, mas ele está ali e ele diz assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E os líderes saíram, porque eles sabiam
E como é que ele fala para aquela mulher? Né? Solange, o único que podia tirar a pedra era Jesus. Exatamente. Que não tinha pecado. Exatamente. Então, em várias situações, ali quando ele estava com os saduceus, aquela questão da ressurreição, né, que eles não acreditavam, e Jesus sabiamente vai lá e diz: errais por não conhecer as Escrituras. Então, o nosso Senhor Jesus, ali, a simbologia do pão sem fermento, é de que ele, de fato, ele não tinha pecado. Até mesmo se a gente pegar aquela questão lá de quando Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Ali, em vários momentos, ele vai, palavra de Deus, a todo instante, né? Então, assim, esse momento que nós estamos refletindo nos leva, mais uma vez, a termos convicções e fé de que Jesus não tinha pecado. E aquilo que tu falaste, né, Benilton, do que nós não jamais vamos nos comparar com o Senhor Jesus. Amém. Mas isso nos dá subsídios para olharmos para Jesus. Referência, né? E caminharmos e dizer: o meu mestre, ele não tinha pecado. E ele quer que nós, seus servos, caminhemos nesse mundo na trilha da santidade, né? Sim. Buscar a santificação. E quando a gente começa a ter o entendimento dessas leituras da simbologia da Páscoa, a gente começa a perceber que a vida de Jesus foi uma vida de sacrifício. E esse sacrifício, ele foi por nós. Não foi porque Deus poderia estar no lugar dele quietinho e deixar tudo como estava. Ele está no trono, ele estava no trono. Mas ele tirou alguém para sacrificar. Desde o início, a simbologia do Cordeiro foi refletido lá, na morte e paixão. Na ressurreição de Jesus, foi que veio o regozijo. Mas ele sofreu. E não havia necessidade dele sofrer, mas por amor a nós, ele se entregou, ele passou por todas essas dificuldades, sacrifícios tremendos, porque não foi pequeno sacrifício, não foi você fazer algo desagradável que vai doer em você pelo outro, não, foi a vida, foi o sacrifício, foi a humilhação que a gente vai ver a seguir. Primeira carta aos Coríntios, Paulo, lá no capítulo 5, no verso 7, Paulo, né, já fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Irmãos, nós cristãos temos que lançar fora toda a massa fermentada. Eu queria, era para ter falado antes, acabei esquecendo, e agora me veio aqui as minhas anotações, uma coisa interessante que eu acho, estudando, né, a palavra e nos preparando para esse momento tão rico, tão sublime, maravilhoso que estamos aqui, eu colocava justamente, eu estava lendo como que os judeus, o povo de Israel, celebrava a Páscoa, porque era uma ordenança. E nós devemos celebrar também a Páscoa. Quando eles celebravam a Páscoa, eles estavam ensaiando, eles estavam se preparando para a vinda do Messias. Nós, quando celebramos nos dias atuais, nós também estamos preparando, só que agora para a segunda vinda do nosso Messias. Então, a Páscoa não é um tradicionalismo barato, não é uma religiosidade, mas a Páscoa é para nos lembrarmos da onde a gente veio, da onde Cristo nos resgatou. Então, trazer à memória esses momentos, é por isso que nós celebramos a Páscoa com muita alegria, com muito gozo, porque apesar de falar em morte, alguém poderia dizer: mas como que você vai celebrar uma coisa que fala que foi a morte de Jesus? Não perdamos de vista que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Com triunfo e glória ele ressurgiu, vencendo a morte e todo o seu poder. E hoje ele está à destra do Pai. E glória seja dada, pois, a ele. E nós temos o privilégio de ter conhecido pelas Escrituras como tudo começou. E como se propagou com a morte
a morte e paixão, ressurreição de Jesus, nós temos hoje o privilégio, a alegria de conhecer os fatos históricos. Então, cabe a nós agora esclarecer isso, como crente que somos, esclarecer ao povo de Deus como verdadeiramente devemos, não é comemorar a Páscoa, mas é relembrar, comemorar sim a morte, comemorar a ressurreição de Jesus, que esse é o fator fundamental para nós cristãos. É muito interessante você conhecer como começou, como tudo se deu, o que simbologia era lá no início e no que veio resultar e no que está resultando hoje em nossas vidas como crente. É muito interessante fazer essa reflexão. Pois bem, a gente está refletindo aqui, né? E aí você de casa deve já estar também fazendo suas reflexões. Nós já falamos sobre o cordeiro, falamos sobre o pão sem fermento. Agora nós vamos para o terceiro elemento, que são as ervas amargas. E eu confesso que eu já havia lido o texto, mas quando chega nesses 3 elementos, a gente se detém um pouco mais no estudo, a gente vai percebendo com mais clareza determinadas coisas, né? E o terceiro elemento são as ervas amargas. E na primeira Páscoa, os primogênitos, eles estavam debaixo de uma sentença de morte. E nós, uma vez, estávamos, espiritualmente falando, né? Nós, se não fosse o sacrifício de Jesus e nós termos fé de que Jesus é o Filho de Deus, confessá-lo como o nosso Salvador, porque a Bíblia mesmo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, não há um ser humano que não tenha pecado. Mas com Jesus, ele nos redime, o Cordeiro nos redimiu, nos trouxe das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz. O sacrifício de Jesus, ele tem isso. Quando Jesus diz, está consumado ali na cruz, é algo tremendo para a humanidade, para aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, as ervas amargas, ela tem um significado, ela tem uma simbologia ali, ela apontava para algo do sacrifício de Jesus que a gente precisa meditar e pensar. E aí eu deixo com vocês, para vocês falarem para os nossos alunos que estão em casa, nossos irmãos e nossas irmãs, qual o significado para que apontava as ervas amargas que estava lá na mesa da primeira Páscoa. E Deus diz que eles deveriam fazer a Páscoa continuamente. Seria, né, os israelitas deveriam fazer continuamente. Mas para nós cristãos, as ervas amargas, elas apontavam para quê? As ervas amargas apontavam para a figura de Jesus, pelas amarguras do Messias sofredor. As ervas amargas que Deus pediu para Moisés na primeira instituição da Páscoa, apontando também para o sofrimento daquele povo escravo e prefigurando para Jesus, que o nosso Messias, né, sofreu, foi humilhado, como já o texto lá em Isaías 53 nos fala, foi rejeitado, né, foi humilhado, certamente pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. Ele foi humilhado, tomou sobre as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E não reputávamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, foi até na crucificação, nós vemos, nós cristãos sentimos, né,
o sofrimento de Jesus, a amargura, todo o sofrimento por nós. Mas não negou e foi até o final, né, humilhado, cuspido, crucificado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Então, as ervas amargas este elemento significa apontando para todo o sofrimento do nosso Messias. Sem muito querer me alongar, porque a irmã Dalva ela já deu uma explicação de sofrimento. Sofrimento é amargura. Quando você lê as Escrituras e você percebe aquela trajetória de vida de 3 anos de Jesus, ele foi muitas vezes, ele foi confrontado e aquilo doía. Imagina o dia em que ele sabia que ia ser morto por mão de homens e entregue por uma pessoa que convivia com ele. Quando você é traído por alguém, faz uma coisa, por menor que seja, dói. É uma amargura. Então Jesus sofreu essa amargura. Desde o início do seu ministério, ele foi ali sobrevivendo a tudo aquilo porque ele é Deus. Mas diante de todo esse sofrimento, ele viveu momentos de muita amargura. Então essa erva lá no passado, que o povo teve que comer, temperar a comida. Quem não já comeu alguma coisa amarga e sabe que não é de bom paladar? Então as pessoas comiam aquilo porque nem imaginavam que lá na frente ia acontecer a vinda de um Messias só pelos profetas, mas o povo comum não imaginava que o Messias ia passar por amargura e que essa amargura seria uma comparação da erva que o povo começou a ser liberto do seu cativeiro e a amargura da caminhada dele com aquela cruz até a amargura da sua crucificação. Foi uma vida de muita amargura. Então a erva, ela tem essa simbologia. E hoje a gente trazendo para os nossos dias, o que nós temos feito para tornar a nossa vida sem tantas amarguras? Precisamos obedecer, ouvir, conhecer as Escrituras para saber como proceder para tornar a vida um pouco melhor do que tanta amargura. Amém, irmã, maravilha, Deus é tremendo. Eu acrescentaria apenas, depois, para mim sempre é a última parte, né? Eu sou o último a falar, fica mais difícil, né? Solange, da próxima vez muda. Mas, meus queridos, é interessante a gente lembrar que era um costume que os judeus tinham, por ocasião da Páscoa, eles juntavam numa mesa seus familiares, toda a sua família. E ali naquela mesa havia uma fartura, mas uma coisa que sempre havia, o pão asmo, que é o pão sem fermento, né, que nós já falamos desse elemento, não vou voltar a falar sobre ele. E ali tinha as ervas amargas. E eu quero enfatizar que essas ervas também representam muito os 430 anos que o povo viveu escravo no Egito. Tortura, sofrimento, escravidão. E naquele momento em que eles comiam aquelas ervas, é como se eles voltassem ao passado. Não como para remoer o passado, mas como um espírito de gratidão. Porque a pior coisa que tem no ser humano é a ingratidão. Quando você faz uma coisa para uma pessoa, que aquela pessoa não valoriza, o que você diz? Por que eu fui fazer? Não faço mais, ele não valorizou o que eu fiz. Jesus, ele não só fez algo qualquer, ele entregou a sua própria vida por mim e por você. Esse sacrifício tem que ter valor. E se eu não for grato a ele, por ele ter dado tudo a sua vida, então essas ervas, elas representam também para nós, trazendo para nossos dias de hoje, o tempo que nós vivemos em nossos pecados, nossos delitos, transgredindo, o tempo que nós estávamos afastados, estávamos mortos em nossos delitos, e numa vida de sofrimento, e Jesus nos resgatou de uma forma extraordinária. Quando eu estava fazendo a meditação, né, lendo aqui e pensando no Messias sofredor, eu disse, nossa, essa palavra tem um peso tão grande, né? Sofredor, o Messias sofredor. Mas, de fato,
naquele momento ali, principalmente nas últimas semanas antes da ressurreição do Senhor Jesus, foi muito sofrimento, né? Muito sofrimento, muita tensão. Você conviver com uma pessoa que caminha com você, que ouve você falar, que compartilha com você na mesa da comida e depois essa pessoa lhe trai. Isso é muito doloroso, gente. E eu acho que o pior de tudo também é porque o Senhor Jesus sabia, né? Sabia. Tinha que se cumprir. E aí, eu acho mais interessante que a Bíblia diz que Jesus olhava para ele e dizia que o amava. Com um olhar de misericórdia. Um olhar de misericórdia, sabe? Assim, são ensinamentos tremendos para nós, ainda hoje. Aí Jesus vai para o Getsêmani, né? Jesus vai para o Getsêmani e chega naquele momento de extrema dor, de extrema tensão, suou sangue e muito sofrimento. Depois ele vai, as autoridades religiosas fazem toda aquela encenação, né? Acontece tudo aquilo que nós já conhecemos, muitas encenações, muitos filmes, né? Tentam representar. E chega diante de Pilatos. São tantas situações, mas Jesus ele foi fiel até o final. E eu acho que a questão de ser um Messias sofredor, Isaías traz muito bem isso, a questão do servo sofredor, a profecia. Mas o que eu acho também é que no final, lá no domingo, a gente vê como a história muda, né? Porque Jesus ressuscitou. Amém. E ele vive e reina e Glória vai reinar a Deus. para todo sempre. Essa é a nossa esperança de que Jesus está assentado à direita do Pai e que um dia ele vai voltar para nos buscar, Amém. né? Glória a Ele Deus. vai voltar para nos buscar. Então, assim, é uma cena triste. É triste a gente, ao ler esses relatos na Bíblia e ver quanto o Senhor Jesus sofreu. Mas a gente tem algo muito maravilhoso que é saber que ele venceu a morte. Jesus venceu a morte e significa que nós também venceremos. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que tudo que Jesus passou, como eu falei, a humanidade, as pessoas precisam ver o sacrifício que Jesus fez, porque ele não merecia passar por tudo aquilo. Ele não tinha pecado. Ele era o Rei dos Reis. Ele deixou o seu trono de glória, se fez homem, sofreu, pagou um preço altíssimo. Ele pagou um preço que era para nós pagarmos, porque nós estávamos mortos no nosso pecado. No entanto, ele se fez maldição, porque naquela época todas as pessoas que eram crucificadas eram consideradas como malditos. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele passou todas as agruras que ninguém vai passar o que Jesus passou. Tudo que Jesus passou na cruz foi por amor a mim, a você. E só nos resta uma única e exclusiva posição. É a gente ter um coração de gratidão, quebrantado, e agradecer e celebrar sim a Páscoa, mas lembrando de que nós fomos redimidos. Tá, só para não esquecer o fundamental, nós somos cristãos, convictos da nossa fé, e assim apelamos para a família, ensinar suas crianças o verdadeiro, a importância da Páscoa, e não é para comemorar, é para relembrar. Comemorar, a gente comemora a ressurreição de Jesus, que é o que nos tira o pecado. E a gente pede às famílias que se reúnam, que coloquem para as crianças a verdadeira Páscoa, como se deu. Coelhinho não representa a Páscoa. Quem representa a Páscoa, de fato, é o nosso Cordeiro. Então, que nós possamos estar pensando, refletindo e fazendo uma Páscoa diferente este ano. Esse é o desejo de Deus, é que nós nos libertemos de algumas coisas do mundo. A gente sabe que, apesar do contexto que a gente está vivendo, sempre tem aquele apelo, né, comercial para esse momento, né? Principalmente para as crianças, às vezes até um pouco difícil, né? As crianças veem, ainda não têm certo discernimento e maturidade para entender
determinadas coisas. Aí entra, né, o papel da família cristã, de estar orientando a criança de fato. Qual é a simbologia da Páscoa para nós? O que representa para nós a Páscoa? Qual é o verdadeiro significado para nós, a morte de Jesus e a sua ressurreição? Então, meus queridos que estão em casa, nessa noite, nós estudamos sobre uma noite para ser lembrada, que precisa ser lembrada. A noite da primeira Páscoa e os 3 elementos que estavam presentes naquela noite, naquela Páscoa, instituída pelo próprio Deus, ordenada por Ele, e tinham 3 elementos que nós falamos, que era o cordeiro, era o pão sem fermento e as ervas amargas. E nós vimos que eles apontavam o quê? Para o quê? Para o Messias, o cordeiro, que ele era o Messias submisso, o pão sem fermento, o Messias sem pecado, e as ervas amargas, o Messias sofredor. Se a gente ler Isaías 53, a gente vai entender muito bem a simbologia desses elementos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se algum dos professores quiserem ter mais alguma palavra, a gente vai chegar nas nossas considerações finais. Logo em seguida, a gente vai louvar o Senhor e orar agradecendo por esse momento. Quer falar alguma coisa, Benilton? Não, somente agradecer a Deus o privilégio de estarmos aqui compartilhando dessa palavra, desse tema tão maravilhoso, né? Tão, assim, tão rico, tão sublime, tão significativo. Essa é a palavra, né? Significa muito para nós. A Páscoa é algo que não podemos jamais esquecer, o sacrifício de Jesus. Então, agradecer o privilégio de estar com as irmãs queridas e amadas, e que cada um tenha aproveitado, tenha pego alguma coisa, algum ensinamento, e principalmente que tenha a gratidão pelo sacrifício que foi feito. Hoje nós temos vários instrumentos que nos ajudam a esclarecer, mas o instrumento principal é a Bíblia. Que a família possa se reunir, ler e buscar no Senhor o verdadeiro entendimento, não só da Páscoa, mas de toda a vida cristã. E nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e que a igreja também está nos dando de compartilhar com vocês este momento. Grata a Deus e a vocês. Quero também agradecer, né, pela lição que eu também aprendi. E dizer para as mamães, você pode dar o ovo para a sua filha, mas sempre você, como uma mãe cristã, vai explicar, né, que não é o ovo de Páscoa. A Páscoa mesmo, o verdadeiro significado da Páscoa, nós estudamos e a Bíblia nos ensina. Não foi o coelhinho que morreu, que derramou sangue. O coelhinho não bota ovo, ele é mamífero. A ave que bota ovo. Então, tem que explicar, não pode passar mentira. O que o mundo ensina aí diferente, mentira. E nós, como cristãos, nós não podemos ensinar mentira para os nossos filhos. Ovo de chocolate é gostoso, nós podemos comprar. Mas contando o verdadeiro, real e o significado. E muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao final da primeira roda com os professores. Alguns professores estão aqui, outros terão a oportunidade de estar aqui também discutindo outros temas. Nós vamos orar ao Senhor, logo em seguida nós vamos finalizar com um cântico. Eu vou pedir para Benilton para fazer essa oração. Pai, nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores, porque tu és bom. Porque sem merecermos, o teu amor, Senhor Deus, nos constrange de uma forma que não podemos alcançar a entender. Obrigado pelo sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário, se fazendo maldição em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, obrigado por esse privilégio de compartilhar essa palavra tão maravilhosa, tão rica, e que ela possa encontrar, Senhor Deus, guarida no coração de cada pessoa que está ao alcance dessa transmissão, e que tu possas tocar as vidas, Senhor Deus. Tua igreja seja edificada,
o teu povo seja edificado, Deus. Obrigado pela vida de Solange, que está à frente, Senhor, dessa escola bíblica dominical. Que tu esteja, Deus, com ela, dando sabedoria à tua serva, dando unção, derramando, ó Pai, a tua graça sobre ela. Abençoa a vida da nossa irmã Vera, nossa irmã Dalva, capacita cada dia, dá-lhe saúde, força, vigor. Deus, abençoa o teu povo, ali onde quer que eles estejam nesse momento, em suas casas, no carro, em qualquer lugar que estejam ouvindo esta palavra. Que tu vá agora, Senhor, com tua mão poderosa, abençoando, Deus. E muito obrigado por tudo que tu fez, por tudo que tu ainda irás fazer, porque o melhor sempre está por vir. Tu sempre tem algo para nos surpreender. Deus, derrama a tua Shekinah sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Derrama, Senhor Deus, a tua graça, e que teu povo a cada dia, Senhor, possa ser avivado com a tua palavra. Possamos, Senhor Deus, estarmos de joelhos dobrados, rendendo graças e louvores, porque sabemos que tu és o nosso Deus, e que teu amor, Senhor, alcance muito mais vidas, e use nossas vidas como instrumento para alcançar muitas outras. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com uma última canção, em agradecimento a tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me